nesse valor Não, pago. mas tudo bem. Mas 2019 não está nessa conta. Não está nessa conta, se você for ver. Tá, mas teve título brasileiro depois. Teve título brasileiro, então. Mas assim, não inclua os gols da Libertadores nessa conta. E do brasileiro de 19. Tá, mas tudo bem. Ainda assim vale a conta. Vale a pena. Vale. Pagaria de novo, né? O que fica discutível aí do Flamengo é o Pedro, porque é um jogador de 14 milhões que não chegou a ser um titular absoluto do time até hoje, a não ser em situações que o Gabigol não estava à disposição. Aí você pode discutir se o custo-benefício valeu a pena, né? O Everton, ainda mais nesse contexto, e já mandando aqui toda a boa recuperação para o Bruno Henrique, 10 a 12 meses, nossa, é difícil ficar um dia longe do Cristiano, imagina praticamente um ano, né? Então, que fique tudo bem com ele, mas é uma necessidade urgente do Flamengo, né? O Everton Cebolinha chega, veste o uniforme e quando estiver apto para jogar, vai jogar. Mas só em julho, né? Então, mas esse é um ponto, porque de repente pode chegar lá, a gente não sabe qual vai ser a situação do Flamengo até lá, né? Não, e é impressionante porque, Onde assim... que ele vai estar vivo? O Flamengo... tem isso, né? Nas competições. É claro que não é uma contratação só para esse ano, né? Sim. Mas é óbvio que ele chega agora pensando em melhorar o que tem nesta temporada. Mas, assim, quando a gente olha dos valores que o Flamengo pagou, enfim, desses jogadores, a gente falou sobre Arrascaeta e Gabigol, mas ainda parece que é muito dinheiro, foi muito dinheiro gasto, tem sido uma grana muito bem gasta, mas, assim, ainda não tem aquela hegemonia, né? Não é assim, porque gastou muito, ganha tudo desde que contratou os caras. Não tem esse retorno imediato, né? É muito dinheiro para, às vezes, um Palmeiras ganhar com os garotos da base também, desenvolvendo. Futebol você tem que gastar. Olha o exemplo do Manchester United, por exemplo. Sim, outro dia, PSG. Exato. O United, esse fim de semana, os caras estavam planejando ir na casa do diretor, do CEO lá, do diretor executivo novo, que assumiu em fevereiro, fazer um protesto. Ele ficou sabendo... Foi para um bar lá. Ele foi para um bar lá, encontrou os caras e falou, é o seguinte, realmente, nos últimos anos, a gente queimou dinheiro. Então, é possível queimar dinheiro no futebol, até mesmo em clubes gigantescos, com história, e que só gastar dinheiro não é garantia de nada. Você tem que ter um trabalho, você tem que ter um projeto esportivo, você tem que ter um bom técnico, um bom dirigente. Tudo é uma conjunção de fatores. Claro que, em condições normais, às vezes você vai ter os times que gastam mais dinheiro sempre competindo... Porque isso faz diferença, tem um bom elenco, tem os melhores jogadores. No final das contas, você pode ter um time menos rico fazendo um trabalho excelente, mas o teto dele é o teto que os jogadores podem oferecer. Então, acho que o desafio aqui é, sabendo que o seu teto é mais alto, bater nesse teto. Quantas vezes o Flamengo bateu nesse teto nos últimos anos? 19. Mas não dá para falar que o Flamengo queimou dinheiro, né? Não. Não dá, né, Eugênio? Não. Depende da interpretação. Porque o Flamengo gastou muito dinheiro. O Flamengo teve um período de domínio amplo do futebol brasileiro, segundo semestre de 2019 até o meio do primeiro semestre de 2020. Foi o período Jorge Jesus. Depois ainda ganhou um brasileiro com o Rogério Ceni. Queimar dinheiro, para mim, e eu vou voltar numa tecla que eu tenho batido aqui há algum tempo. O Flamengo se profissionalizou na gestão financeira. E com isso faz muito dinheiro, porque tem uma torcida enorme. Mas não se profissionalizou na gestão esportiva. E por isso ele não consegue os resultados que imaginou que alcançaria. Teve aquele período quando a comissão técnica do Jorge Jesus conseguiu dar uma organizada, assumiu muitas coisas dentro do clube e a coisa andou. Depois que saiu, o que a gente vê no Flamengo é muito amadorismo na gestão do futebol. E aí, não adianta você ter dinheiro, contratar grandes jogadores. O Flamengo tem um excelente elenco, por mais que tenha perdido um ou outro atleta, mas sempre trouxe jogadores de altíssimo nível. As contratações do Flamengo não são apostas, são jogadores que chegam já testados e aprovados. Sim. Mas a coisa não funciona. Então, assim, você gasta muito dinheiro e não tem o resultado. Por quê? Porque falta profissionalismo na gestão disso. Um projeto de futebol do Flamengo. Cai técnico, derruba técnico, vai contratar. Era isso que eu ia te falar. Não tem critério para contratar e a coisa vai se enrolando. Não resolve as questões internas que precisa resolver. Terceiriza a responsabilidade para o técnico, coisas que a diretoria deveria fazer, e a bola de neve vai crescendo. Não, queimar dinheiro, eu estava até pesquisando aqui, Eugênio, porque às vezes não é com contratação, mas o dinheiro que o Flamengo pagou em multa, 22 milhões de reais em multas de demissões de técnicos. Isso é queimar dinheiro? Isso é. Isso é queimar dinheiro? E tem uma coisa do componente do futebol brasileiro, que isso que o Eugênio tocou é fundamental, né? O que é a gestão profissional
e o que é a parte amadora. E essas coisas convivem no futebol brasileiro com a naturalidade, né? Então, os clubes movimentam milhões e milhões e milhões e ainda tem um aspecto político. Quantas pessoas falam em nome do Flamengo que não apitam nada no Flamengo? Que você ouve falar, fazer graça, sabe? Twitter. Quantas pessoas não apitam nada, não são relevantes em nada no dia a dia esportivo do Flamengo e adoram aparecer? Não é só no Flamengo, não, tá? Praticamente todos os clubes no Brasil são entidades políticas, mas quanto maior o alcance do clube, mais isso é vive há gerado. muitos anos essa situação. Sim. E essa gestão é o segundo mandato do Landim. Ele vai terminar, né? Quando terminar essa gestão, ele vai sair. E desde o início, há o que a gente vem falando aqui, uma briga nos bastidores pela sucessão dele. E essa briga interfere no futebol do Flamengo, porque um dos protagonistas é o Marcos Braz, que é o vice de futebol, que é quem comanda o futebol do Flamengo. Só que ele internamente é bombardeado por outros também, porque os outros querem o lugar dele. Porque querem continuar com uma gestão amadora, mas querem a vitrine que é comandar o futebol do Flamengo. Ele, por exemplo, se elegeu vereador. Outros podem ter outros interesses. Mas ali a questão é que o Flamengo não pode deixar que isso continue sendo amador. Ele tem que contratar profissionais para que eles façam um projeto de clube. É muito difícil, porque o Flamengo é um clube onde há muita pressão, há muita cobrança. Por exemplo, a gente tem visto aí o Red Bull Bragantino. Teve resultados muito ruins nesse semestre, perto do que se imaginava. Sim. E a gente viu muita gente da imprensa falando, como não manda embora? Tem que mandar o Barbieri embora. E ele continua lá no lugarzinho dele. Aos poucos, o time começou a fazer ponto de novo. Sim. Daqui a pouco vai estar ajeitando. Porque é assim, porque a gestão é profissional, fala assim, peraí, não preciso me desesperar, não tenho pressão. Num clube que tem a pressão do Flamengo, é muito difícil conviver com isso, profissionalmente falando. Agora, o dinheiro investido no Cebolinha, vocês investiriam? Ele é um atacante que vale, assim, esse investimento? Acho que pensando na idade dele, acho que essa discussão de não ser uma contratação para resolver só agora, embora ele seja fundamental para resolver agora, se ele pudesse jogar amanhã, ele teria que jogar amanhã. Eu acho que é uma contratação de um jogador que nos próximos anos pode ser uma peça importante do Flamengo. E, ok, a adaptação dele não foi a esperada. Eu acho que, taticamente, dentro do Benfica também, ele virou um dilema muito grande para tirar o melhor dele como ele fazia no Grêmio. Eu acho que nunca se entendeu muito bem no Benfica o quanto ele poderia render ao máximo. E eu acho que no Flamengo é uma boa chance para ele. Eu faria a contratação. Acho que está dando valor de mercado. Mas que pode ser que tenha um período de adaptação também. Sim. Mas pensando em problemas do Flamengo, não é o Cebolinha que vai resolver. Porque hoje, pensando em problemas do Flamengo dentro de campo, às vezes passa até por vontade, né? Não é nem só tática, não é nem só de peça. Acho que o jogador também. Eu acho que falta mais uma peça dominante no meio-campo, né? Que como o Flamengo teve no Aí Gerson. é como volante. Sim. Não é o Cebolinha. Não. Não é assim, o Cebolinha chegou, os problemas que o Flamengo tinha, a expectativa está em cima dele resolver. Os problemas são maiores. Eu acho que o time é muito qualificado. Eu acho que o Andrés é muito bom jogador. O Andrés, inclusive... É que eu tô contando com a não permanência dele. No domingo, as principais situações do Flamengo no ataque foram do Andrés. Os 2 chutes no gol foram do Andrés, no jogo inteiro contra o Atlético. Mas a qualidade técnica o Flamengo tem. Na média, em praticamente todas as posições, é muito superior à média do Campeonato Brasileiro. O problema é transformar isso num time. Velho Apolo, Washington Rodrigues, está sempre acompanhando a gente aqui. Ele sempre fala o seguinte, quando você vai montar uma equipe de futebol, você tem um elenco. Primeiro você tem um grupo de jogadores, tá? Tem um grupo de jogadores. Você tem que transformar isso num elenco. E do elenco, você tem que criar um time. É o óbvio? Não é o óbvio. Não. É porque um time é um time que está ali, que está... O conceito de com harmonia, time, né? Que está jogando junto, sabe? Um grupo de jogadores tem. Mas no Flamengo esse time não já não necessariamente tem um time ajeitado, azeitado. Hã? Esse time já não existia no Flamengo? Existiu em algum tempo, mas foi se perdendo. Sim. Existiu em 2019. Foi se perdendo desde então. A cada semestre que passa, ele vai se desmontando. Hoje está muito longe de ser aquele time lá de trás. Porque aí teve Hoje mudança tem um de grupo. treinador, exato. Tem um grupo de jogadores E de lá. nomes também, né? Do meio para trás, o Flamengo já é praticamente outro. Não tem a peça do Gerson que você está falando. A zaga, sai a linha de defesa Maria de não. lateral, de Felipe Luiz na a própria condição. contratação do último treinador, você está chegando aqui para reformular. A gente quer um outro estilo de jogo, tal, reformule.
Aí o trabalho é encerrado, e acho que a gente até entendeu que tinha que ser encerrado mesmo, mas também assim, tá, o novo treinador agora remonta aquele lá de 19. Foi encerrado porque a diretoria não deu respaldo ao treinador para aplicar as suas ideias. Uma diretoria também que contratou, isso é uma coisa que até... Agora, quem foi que falou isso pra gente aqui essa semana? Isso é uma coisa que é uma suposição nossa. De que ele foi contratado para reformular. Porque foi o Hoffmann, né? Foi o Hoffmann, né? Acho que foi. A diretoria nunca veio a público falar. Quero uma reformulação. Sim, foi a gente que interpretou dessa maneira. A gente interpretou dessa forma. E ele chega e ele tenta fazer uma revolução no Flamengo. Ele chega com uma proposta, as ideias são ótimas. Ele, Paulo Souza. Mas ele vai se perdendo e ele não tem respaldo para reafirmar essas ideias. Em momento algum, ele tem respaldo da diretoria para reafirmar as ideias. É por isso que eu falo da questão... embora ele tenha dito até em uma ou outra entrevista, não, a diretoria sabe, eu tenho o apoio deles, mas eu nunca vi ninguém da diretoria bancar. Foi isso. Publicamente. E pelo contrário, né? Por trás, nos bastidores, aquela informação vazada e tal, Sim. Era sempre uma casca de banana para o técnico. Então, nesse ambiente, dessa forma, é muito difícil progredir, dar certo, encontrar alguém que, como Jorge